Relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo, triângulo que possui um ângulo interno de medida de 90 graus. Os elementos do triângulo são cateto, hipotenusa e altura, e projeções dos catetos. Vamos vê-los nesta figura ao lado? Este aqui é um triângulo retângulo. Esta medida aqui, este quadradinho aqui no ângulo A, representa que este ângulo é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos internos do triângulo são ângulos agudos. O lado oposto ao ângulo A, que é o lado BC, é denominado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo B, que é o lado AC, B minúsculo, ele é cateto. Da mesma forma que o lado oposto ao ângulo C, que é o lado AB, representado com a medida Czinho, C minúsculo, ele também é um cateto. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo agudo do triângulo. Nós temos dois ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos cujas medidas são menores que 90 graus. Estes dois ângulos, que são agudos, eles são opostos aos catetos. Esta linha ou reta que parte do vértice A ao ponto H no segmento BC, que é chamado por hipotenusa, é denominado de altura do triângulo, que foi representado pela essa medida H minúsculo. Quando eu traço a altura do meu triângulo, eu determino dois segmentos na minha hipotenusa. O segmento BH, que é o M, e o segmento HC, que é chamado de N, que tem medida N. Esses dois segmentos são projeções dos catetos. O M é a projeção do cateto AB de medida C minúsculo. E o N é a projeção do cateto AC de medida B minúsculo. Vamos trabalhar com as relações métricas no triângulo retângulo a partir de semelhanças de triângulos. Considere os triângulos semelhantes A, B, C. O outro triângulo H, B, A. E um terceiro triângulo H, A, C. Esses três triângulos são semelhantes. Esses dois triângulos foram formados a partir deste maior, do ABC. Eu tracei aqui um segmento de reta que parte do vértice a um ponto H no meu segmento BC, que é chamado de hipotenusa. Esse segmento H é justamente a altura do meu triângulo retângulo. Eu determinei dois segmentos, o BH, que eu vou chamar de segmento M, de medida M,
e o segmento HC de medida N. Esses dois segmentos são as projeções dos respectivos catetos. Se eu pegasse uma tesoura e cortasse este triângulo na altura do triângulo ABC, eu formaria dois outros triângulos. Este triângulo AHB, a hipotenusa agora vai ser C, porque aqui vai determinar o ângulo reto. Esse segmento aqui, AH, é perpendicular a BC, então este ângulo aqui é um ângulo reto. Então, oposto ao meu ângulo reto, eu tenho a hipotenusa, então C passa a ser a hipotenusa desse triângulo. H, a altura do triângulo grande, é um dos catetos, e a projeção, que é M, passa a ser um outro cateto deste triângulo menor. Do outro lado, eu formei o triângulo AHC. O lado que está oposto a este ângulo reto é o B, que neste primeiro triângulo era o cateto. Ele passa a ser hipotenusa. E as medidas da altura do triângulo grande, que no caso aqui é Hzinho, H minúsculo, e N, que era a projeção do cateto B no triângulo maior, no triângulo grande, passa a ser um outro cateto. Então, você observa que eu passei aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto, e este lado também é um ângulo reto. Ângulo reto e ângulo reto. Vamos agora verificar as relações que existem nestes triângulos. Primeiro, eu vou fazer a relação entre os triângulos ABC e HCA. Então, vai ser este primeiro triângulo. O que é que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com o primeiro triângulo, o triângulo grande. Oposto a esse ângulo em 90 graus, eu tenho o lado A minúsculo, que é a hipotenusa, que de medida A. Então, A. Estar para. Este ângulo aqui, que tem duas curvas, o oposto a esse ângulo está a medida C do meu cateto Czinho. A medida do lado oposto ao ângulo reto estar para a medida do lado que está oposto ao ângulo de duas curvas. A estar para B, neste triângulo. Vamos encontrar neste triângulo o ângulo reto e o ângulo de duas curvas. Neste aqui, nós temos o ângulo reto. Então, oposto a esse ângulo reto é o segmento B minúsculo. B. Estar para. Oposto a esse ângulo aqui, que no caso, nessa medida, nós temos o H. Estar para H. Então, A está para C, assim como B está para H. Realizando o produto de quem? Dos extremos e os meios, porque nós temos uma igualdade entre duas razões. Vamos aplicar a proporção,
que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o segmento A vezes H é igual a B vezes C. O produto dos elementos dos extremos é igual ao produto dos elementos dos meios. Uma outra relação será: vamos agora trabalhar outros dois triângulos. O triângulo maior ABC e o triângulo HAB. Mas de que maneira? Do mesmo jeito que nós estávamos fazendo a relação. Olha só, eu tenho o ângulo reto A estar para este ângulo aqui, ó, duas curvas, estar para C. A está para C. Assim como oposto a esse ângulo aqui reto, eu tenho o lado C. Estar para esse aqui, ó, de duas curvas, que no caso é M. Então, eu tenho A está para C, assim como C está para M. A está para C, assim como C está para M. Realizando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos C vezes C, C ao quadrado. E A vezes M, A vezes M. Esta é a nossa terceira relação. Vamos para a próxima? Usando agora o triângulo ABC e HAC. Vamos ver agora o que é que a gente vai encontrar? Olha só. Mais uma vez, o ângulo reto A, a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto A, estar para. Tá vendo? Esse ângulo aqui, somente uma curva, estar para B. Assim como, aí vou olhar aqui nesse triângulo HAC, HAC, o ângulo reto B e o ângulo de uma curva N. Então, eu tenho que A estar para B, assim como B estar para N. O produto dos meios, B vezes B, B ao quadrado, é igual ao produto dos extremos, M vezes N. Essa é a nossa quarta relação. Vamos para a seguinte? Nós agora não vamos trabalhar com este triângulo grande. Nós vamos trabalhar com os dois pequenos. Quais são as relações? O triângulo HBA e o triângulo HAC. Então, vamos ver. Nós vamos trabalhar primeiro com este ângulo aqui, ó. Veja só. C, aqui primeiro esse. C, né, ó, o ângulo de duas curvas, ó, H. Estar para o ângulo de uma curva, que é N. Assim como o ângulo aqui, ó, de duas curvas estar para M e o ângulo aqui de uma curva está para H. Então, eu tenho H está para N, assim como M está para H. Olha só. H estar para N, assim como M estar para H. Então, vamos fazer o produto. H vezes H, H ao quadrado.
e n vezes m, n vezes m. Esta é a outra nossa relação. Vamos agora ao Teorema de Pitágoras. A mais importante das relações métricas é o Teorema de Pitágoras. Podemos demonstrar o teorema utilizando justamente a soma de duas relações encontradas já anteriormente. Vamos somar as relações. B ao quadrado é igual a A vezes N. Ou seja, o quadrado do cateto B é igual a quem? A sua projeção vezes a hipotenusa. Com C ao quadrado, que é igual a A vezes M. Ou seja, o quadrado do cateto C é igual ao produto de sua projeção com a hipotenusa. Essas foram as duas relações que nós estudamos anteriormente. Vamos somar as relações B ao quadrado, que é igual a A vezes N, com C ao quadrado, que é igual a A vezes M. Conforme mostra abaixo. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes N mais A vezes M. Colocando A em evidência, nós temos que A é vezes, entre parênteses, M vezes N. Como N, M mais N é igual a A, vamos tirar e vamos substituir justamente por A. A vezes A é A ao quadrado. Então, ficamos com A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Assim, o Teorema de Pitágoras pode ser anunciado como a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos agora resolver algumas questões como exemplo. Encontre o valor de x e de y na figura abaixo. O primeiro valor a determinar vai ser y. Por quê? Porque y, que é justamente a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, é igual à soma das projeções dos catetos. Então, y é igual a 9 mais 3. E 9 mais 3 é 12. Agora, vamos encontrar a medida de x. Ora, x é um dos catetos. E a gente sabe que o cateto elevado ao quadrado é igual ao produto de sua projeção com a hipotenusa. A hipotenusa nós já conhecemos que é 12. Então, x elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 12 ou 12 vezes 3. 3 vezes 12 ou 12 vezes 3 é 36. Como nós queremos encontrar o valor de x, então x é igual a raiz de 36. E a raiz de 36 é 6. Então, esta medida aqui é 6. 6 ao quadrado é igual a 3 vezes 12, que vai dar 36. Uma outra questão que nós podemos resolver é justamente utilizando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, nesta figura aqui, que eu quero que você determine o valor de A é o valor da hipotenusa, porque é o segmento que está oposto ao ângulo reto. Então, A ao quadrado vai ser igual a quem? A 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, 12 ao quadrado é 144. 5 ao quadrado é 25. Então, A ao quadrado é igual à soma de 144 com 25 e vai dar 169. Agora, eu não quero o valor de A ao quadrado, eu quero o valor de A. Então, a vai ser igual a raiz de 169. E a raiz de 169 é 13. Então, determinamos aqui o valor da hipotenusa A, que tem como medida 13. Uma outra questão que nós vamos determinar é utilizando a relação
h ao quadrado é igual a m vezes n. Quer dizer, a altura do triângulo elevado ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Então, nós temos nesse triângulo aqui, ó, a altura que é 6 e as duas projeções, n e 12. O que eu quero determinar é a medida desta projeção. Então, eu sei que a altura ao quadrado, 6 ao quadrado, é igual ao produto de n vezes 12. 6 ao quadrado é 36 e n vezes 12 é 12n. Esse 12 que está multiplicando, vou passar agora para frente, para o primeiro membro. Então, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu fico com n é igual a 36 dividido por 12. E 36 dividido por 12 é 3. Então, encontramos aqui a medida de quem? Desta projeção, do valor n. Uma outra questão que podemos resolver será: qual é a medida deste cateto? B. Conhecendo quem? As duas projeções. Ora, para eu trabalhar a relação, eu preciso que b ao quadrado é igual ao produto de sua projeção e a hipotenusa, que a princípio eu desconheço. Porém, a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos. Então, a hipotenusa A vai ser 3 mais 9. 3 mais 9 é 12. Então, eu posso dizer que b ao quadrado é igual a n, né, vezes a, ou no caso, a vezes n. A hipotenusa vezes a projeção do cateto. Então, eu tenho que b ao quadrado é igual a 12, 9 mais 3 é 12, vezes a sua projeção, que é 3. 12 vezes 3 é 36, e a raiz de 36 é 6. Então, determinamos aqui o cateto B. Uma outra questão vai trabalhar agora a seguinte situação. Eu quero, a partir daí, determinar a altura desse triângulo retângulo e a hipotenusa deste mesmo triângulo. Primeiro, eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras para determinar quem? A medida y. Porque aqui, esse segmento pontilhado é justamente a altura do meu triângulo. E ele determina dois outros triângulos semelhantes. Então, quando eu traço esta altura, eu determino este triângulo cujo lado oposto aqui é a hipotenusa desse triângulo menor. Então, eu vou dizer que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a 2 raiz de 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h, que neste caso aqui é y ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 6 elevada ao quadrado é 6. Então, ficou 4 vezes 6, que é igual. 3 ao quadrado é 9 e y ao quadrado continua sendo y ao quadrado. 4 vezes 6 é 24, que é igual a 9 mais y ao quadrado. Passando 9 para antes do sinal de igualdade, ficamos com y ao quadrado é igual a 24 menos 9. 24 menos 9 é 15. Então, y ao quadrado é igual a 15. Logo, como esta medida aqui é o lado deste triângulo menor, ou a altura deste triângulo maior, como é uma medida, não pode ser negativa. Logo, y é igual a raiz quadrada de 15. Agora, nós determinamos a altura deste triângulo.
Mas quem seria o valor da hipotenusa desse triângulo grande? Nós temos que b ao quadrado é igual ao produto de sua projeção com a hipotenusa. B ao quadrado é 2 raiz de 6 elevado ao quadrado, que é igual ao produto da hipotenusa x com a projeção do cateto 2 raiz de 6. Então, ficamos com 2 raiz de 6 elevado ao quadrado, que é igual a x vezes 3. Este valor vai nos dar resposta de 24, que a gente já fez esse cálculo aqui, 24. E aqui, x vezes 3, 3x. Deslocando 3, que está multiplicando para antes do sinal de igualdade, ele vai dividindo. Então, x é igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. Encontramos a medida da hipotenusa deste triângulo. Vamos agora resolver essa questão que envolve mais valores desconhecidos. Quantos valores? O valor de A, o valor de C, o valor de B e o valor de H. Quem é o valor de A? 2 mais 4. Então, já determinamos o valor de A, que no caso é 6. Quem é o nosso próximo valor que nós vamos determinar? Vamos ver o valor de B. B ao quadrado é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa, que a gente já encontrou como valor 6. Então, B ao quadrado é igual a A vezes N. B ao quadrado é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. E a raiz de 24 é 2 raiz de 6. Qual é o outro valor que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o valor de H. H ao quadrado é igual a quem? Ao produto das duas projeções. Ora, quem é? H ao quadrado é igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. E a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Nós poderíamos apenas deixar o produto indicado, colocar dentro do radical e tirar a raiz quadrada de 4, é 2. E esse 2 aqui fica dentro do radical. Encontramos o valor de H. E agora, quem seria o valor de C? Esta aí você conclui. Esta fica para que você possa realmente resolver essa questão. Vamos agora para a nossa mensagem. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Esta frase foi de Ayrton Senna. Tenha uma boa semana e até o próximo vídeo.